Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula nós vamos ver aqui a como criar aí o nosso banco de dados na hospedagem e resolver aí esse erro de conexão aqui que a gente tem. Bom, na Hostinja, a gente tem a opção de criar o banco de dados clicando aqui, ou aqui no menu, basta clicar aqui, né, e gerenciamento. Bom, ele já vai aparecer então a opção de criar aí o banco de dados, é bem simples, né, basta você definir um nome, eu vou dar o nome aqui de um set, você pode dar o nome que você quiser para o seu banco de dados. Username, eu vou colocar um set também e uma senha. Deixa eu pedir ele aqui para gerar uma senha. Então essa senha aqui. Só que antes de criar aqui esse banco de dados, eu vou fazer uma modificação, tá, no arquivo de configuração, que é a seguinte, essa parte aqui de cima, eu vou recortar e vou deixar aqui, ó, na parte de localhost, pois essas são as configurações do meu banco aqui em localhost. Em produção, ou seja, na hospedagem é diferente, então eu gosto de ter também aqui tudo separadinho. Então eu gosto de fazer dessa forma também, tá? Você não precisa fazer isso aqui, como eu falei anteriormente, mas é opcional. Eu gosto de deixar dessa forma, acho que a manutenção fica mais simples. Então aqui, voltando aqui, eu já vou copiar então a senha. Então vou copiar aqui a senha, volto lá e agora eu vou clicar aqui ó, em criar. E está criado meu banco de dados. Então aqui ele vai listar os bancos de dados, só tem um. Então aqui vou já copiar o nome do banco. Então aqui o nome do banco e aqui o usuário. Então esse U e esse número aqui ele vai alterar, obviamente, dependendo da sua hospedagem. É um número aleatório, mas geralmente as hospedagens têm esse nome aqui antes das suas bases de dados. Enfim, vou salvar aqui, volto aqui. E aí aqui para você alterar a senha, basta clicar nesses três pontinhos, trocar a senha, né, alterar as permissões ali para de acordo com o perfil do usuário, ou deletar, enfim. E entrar no PHP para criar as tabelas que a gente vai fazer na próxima aula. Bom, então perceba o tanto que é simples criar aí um banco de dados utilizando aí o painel da Hostingia. Então eu vou fazer aqui o upload do arquivo de configuração. Então já estou aqui conectado. Então já vou simplesmente fazer o upload aqui. Então fez aí a transferência. Vou voltar aqui, vou atualizar. E beleza, ó, foi feita a conexão aí com o meu banco de dados. Obviamente que ele vai dar aí, eu já tenho fatal erro aqui, ó, retornando valor na categoria, mas obviamente que a gente não criou aí as nossas tabelas e tal, e não tratei esse método aqui. Mas como eu falei, a gente vai corrigindo conforme o desenvolvimento. No Cpania, para você criar um banco de dados, ele é um pouquinho diferente. Então você vai ter que vir aqui, ó, no banco de dados. As coisas são um pouquinho diferentes do que na Hosting, que é muito mais simples, né? Aqui você pode criar um banco, por exemplo, vou criar aqui, ó, teste. Criar banco. Então criei o banco, vou voltar aqui. Então banco de dados criado. Perceba que eu tenho aqui o banco de dados criado, mas ele não tem nenhum usuário. Eu posso vir aqui adicionar o usuário, tá vendo aqui, ó? Que eu só tenho um usuário a um banco de dados, por exemplo, teste. Ou eu tenho sempre que criar um usuário, no caso aqui já tem um usuário, né? Ou eu posso criar aqui um usuário qualquer. Por exemplo, teste, vou colocar a senha aqui, ó, teste. Deixa eu ver se ele vai permitir. Ele não deixou criar com a senha teste, eu vou pedir para ele gerar uma senha aqui. Copiar isso aqui, Ctrl C. Beleza, só para testar aqui. Então, criar o usuário. Então, depois de criar o usuário, volto aqui. Então, eu criei o banco de dados e criei um usuário. E aí, para mim, agora eu preciso adicionar, né, o banco de dados ao usuário. Então, eu venho aqui abaixo, ó, adicionar o usuário ao banco de dados. Então, percebam, o meu banco de dados que eu criei teste com usuário teste. Aí você adiciona, então vem aqui, ó, adicionar. E aí as permissões aqui, ó, você pode marcar todas se você não tiver certeza. Se for algum usuário específico, você pode dar permissões específicas. Por exemplo, esse usuário só pode alterar a tabela, o outro só pode inserir dados. Enfim, deletar dados. Você que decide. Então, fez isso, fazer alterações e voltar. E agora aqui, perceba que eu tenho o meu banco de dados, né? E aqui o usuário. Bacana? Muda um pouco, mas é relativamente simples aí criar um banco de dados e um usuário. E aí lá abaixo, aqui você pode alterar a senha, renomear, excluir, enfim, um usuário. Então é dessa forma que você cria também o acesso ao cPanel, caso você esteja utilizando. E aqui, deixa eu voltar rapidamente no cPanel, para você entrar no PHP você simplesmente vem aqui, ó, e clica no link. Então eu passei pelas principais funções aqui com vocês, do cPanel e de um painel
único aqui da Hosting, então a partir da próxima aula eu não vou mais utilizar o cPanel. Então tem muitas coisas que você pode explorar aqui. Como eu falei, vai mudar muito de uma hospedagem para outra. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.